A economia brasileira ela não é feita pelas grandes empresas. Pelo contrário, o que move esse país são os pequenos negócios. E são exatamente eles que estão passando por uma situação bem delicada. Os MEIs estão inadimplentes e quem diz isso é a própria Receita Federal. Atualmente, mais de 6.400.000 microempreendedores individuais têm pendências junto com o leão. Até vou colocar para você uma ilustração bem interessante. Aqui está o mapa do nosso país. E aí você percebe aquelas regiões que têm mais inadimplentes do MEI. Na região sul, os MEIs estão muito melhores do que na região norte. O pior estado de todos é o Amapá, com quase 70% dos MEIs com débitos junto à Receita. Já o melhor estado é o de Santa Catarina, com 31%. Vou colocar essa imagem que mostra quanto que tem de inadimplência em cada um desses estados, aí você dá uma pausa e vê com calma o seu estado. Mas esse cenário, ele não se resume apenas aos MEIs. Os pequenos negócios representam 88% do total das empresas inadimplentes em nosso país. E aqui eu preciso esclarecer para você a diferença entre MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. MEI é aquela pessoa que ela trabalha como um pequeno empresário de forma individual. O MEI pode ter no máximo um empregado contratado. E esse empregado ele pode também receber no máximo um salário mínimo ou o piso da categoria. Aqui você vê os três tipos, né? O MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte e o respectivo limite de faturamento anual em cada um desses negócios. Nós temos atualmente um projeto de lei complementar que quer aumentar este limite para cada uma das respectivas categorias, mas ele ainda não foi aprovado. E são esses três tipos de negócio que movem a economia brasileira. Mas, como você viu, infelizmente, esses pequenos negócios são aqueles que estão tendo que vender o almoço para comprar a janta. De todos esses daí, aquele que mais representa a realidade da economia brasileira são os MEIs. 70% de todos os CNPJs no Brasil, de todas as empresas que nós temos nesse país, são microempreendedores individuais. E quais são aquelas atividades que são mais comuns nos MEIs? Em primeiro lugar, nós temos tratamentos de beleza, cabeleireiros, barbearias. Aí, em segundo lugar, comércio varejista de vestuários e acessórios, aquelas pequenas lojas que vendem roupas, que vendem acessórios. Não estamos falando aqui de lojas Renner, lojas C&A, nada disso. Assim como o terceiro lugar, que são restaurantes e outros estabelecimentos de serviço de alimentação, nós não estamos falando de super rede de restaurantes. Não sabe o que é o mais comum aqui? Ó? É, por exemplo, aquele food truck que você faz um lanchinho, aquele carrinho. Os pequenos é que fazem as rodas desse país girar. Mas o que está acontecendo com os pequenos no Brasil? Nós tivemos no finalzinho do mês passado a divulgação pelo Serasa Experience dos dados mais recentes de inadimplência. Sempre tem uma defasagem ali, porque até eles apresentarem esses dados e compilarem, passa algum tempinho. Tanto é que eles publicaram isso no final de outubro, mas esses dados são referentes a agosto. Então a gente ainda tem que ver como é que está setembro, outubro. Mas a gente pegando os dados mais recentes que eles divulgaram, mostra que a inadimplência das empresas está no seu maior nível de todos os tempos, desde que o Serasa começou a acompanhar isso daqui. Nós temos 5.820.000 micro e pequenas empresas inadimplentes no país. E vale ressaltar que essa análise aqui não inclui os MEIs. Você lembra daquela distinção que eu expliquei para você agora há pouco? Nós temos MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte. Pois bem, essa análise do Serasa exclui este primeiro grupo. Então esses dados, eles podem ser muito piores. Imagine ali você, um pequeno empresário que está devendo a fatura de internet, você está ali com um aluguel atrasado também, está devendo para uns fornecedores. Então, cada dívida, eu não estou falando de valor, eu estou falando de dívidas, né? A internet seria uma dívida, o aluguel seria a segunda dívida. Quando você soma quantas dívidas essa galera tem pendente, inadimplida, dá 39.900.000 dívidas negativadas. Em média, os pequenos negócios aí no Brasil têm
quase 7 contas atrasadas. E por que tudo isso está acontecendo? O Serasa dá uma pincelada dizendo que essa persistente alta da inadimplência das empresas pelo 3º mês consecutivo, lembrando, eles estão falando de agosto ainda, a gente ainda tem que ver setembro como é que tá, outubro como é que tá, reflete a realidade em que os empreendedores se encontram diante do quadro econômico desafiador que temos aí no nosso país. Mas que curioso, né? Quadro desafiador, mas as coisas não estavam indo tudo bem? E para você entender por que chega a todos esses problemas, para refletir aqui junto comigo. Quem são os maiores clientes dos MEIs? Eu mostrei para você ali atrás quais são as atividades dos MEIs, não é? Barbearias, salões de beleza, barraquinhas de comida, food trucks, pequenas lojas de roupas e acessórios, são pessoas físicas. E quem são os maiores clientes de micro e pequenas empresas? Via de regra, também são pessoas físicas. Então a gente percebe aqui que temos uma similaridade de quem que é o principal cliente desses CNPJs menores, pequenos negócios, que são as pessoas físicas. O que está acontecendo com elas nesse ano 2023? Nós temos atualmente mais de 66 milhões de brasileiros, CPFs, pessoas físicas, que estão com inadimplência. Cada consumidor negativado, na média, deve mais de R$ 4.200 no somatório das dívidas. Então você percebe que existem milhões e milhões de brasileiros que não têm dinheiro para ficar gastando por aí. É óbvio que eles vão pisar no freio do consumo. Então, pisando no freio, eles vão consumir menos das MEIs, dos micro, dos pequenos. Consequentemente, esses CNPJs dos pequenos negócios vão faturar menos. E isso acaba ocasionando o quê? O efeito bola de neve, porque aí, por sua vez, os CNPJs vão ter problemas de manter o seu fluxo de caixa direitinho, pagando suas obrigações em dia. Aí começa a dever a conta da internet, começa a atrasar o aluguel, não consegue mais pagar em dia os fornecedores e, claro, como você viu no começo do nosso bate-papo, não paga a Receita Federal. E essa mesma explicação também vale para as micro e pequenas empresas. Esse número absurdo de inadimplência que a gente vê nos pequenos negócios no Brasil é mera consequência do que está acontecendo na realidade da economia brasileira. Esses pequenos negócios têm que fazer escolhas. Eu vou pagar funcionário, eu vou pagar a conta de internet, a conta de luz, o aluguel, tenho que pagar o fornecedor, tenho que pagar os impostos do governo. Bom, eu vou ter que fazer escolhas, porque dinheiro para tudo eu não tenho. E para concluir, a gente tem aqui o ritmo de abertura de empresas caindo. Quando a gente compara de janeiro a setembro de 2023 com janeiro a setembro de 2022, que eram governos distintos, nesse ano de 2023 a gente tem uma queda de 22% em relação ao mesmo período de 2022. E por que isso acontece? Eles resumem muito bem que isso é fruto de uma desaceleração do mercado brasileiro. As políticas econômicas equivocadas de um governo completamente perdido não destrói de imediato grandes empresas, grandes corporações. Essas daí são as últimas que caem. Aquelas que mais sentem o impacto de políticas equivocadas que acabam detonando a economia de um país é exatamente os MEIs, os micros, os pequenos. Esses que são os primeiros a ser expelidos do mercado. Bom, o nosso bate-papo de hoje chegou ao final. A gente tem um encontro marcado amanhã, nesse mesmo lugar aqui. Forte abraço e até lá.